Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Magno de Macedo, sou zootecnista, formado pela UFMG e mestrando pela mesma instituição. Trabalharemos com a disciplina de avicultura. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, peço a vocês que sejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e posteriormente postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia das aves, instalações em que elas são criadas e sobre os sistemas de produção. Vamos começar falando sobre as estruturas, aparelhos das aves, em específico da galinha, por ser a ave mais explorada na avicultura. No entanto, não existe diferença significativa entre as outras aves. As aves são animais vertebrados, caracterizados por terem o corpo coberto de penas, pertencem ao grupo dos onívoros de estômago simples e possuem grande capacidade de identificar os alimentos, porém baixo senso gustativo. Vamos identificar o esqueleto da galinha, o interior dela e os principais órgãos e glândulas dos aparelhos digestivo, respiratório, reprodutor, urinário, circulatório, nervoso, endócrino e muscular. O esqueleto das aves é altamente adaptado ao voo. É leve, compacto e forte, com cerca de 150 ossos soldados entre si e formando uma estrutura rígida, na qual estão inseridos os músculos. Além disso, ainda possui maior quantidade de fosfato de cálcio do que a encontrada nos ossos dos mamíferos. A galinha doméstica pertence ao grupo das aves carinatas, por possuir osso externo, estrutura chamada de carena ou quilha local, na qual os músculos peitorais se inserem. A pele das aves é fina e solta, com pouco suprimento sanguíneo e nervoso. Ferimentos na pele não sangram tanto quanto em mamíferos. A pele das aves não contém glândulas sebáceas e sudoríparas. A única glândula cutânea presente é a uropígia, além daquelas na orelha externa e no ânus. Podendo essa glândula ser ausente em algumas espécies. A uropígia é uma glândula sebácea cujo óleo produzido atua na impermeabilização das penas, isolamento da parte submersa do corpo em aves aquáticas. É transportada para as penas pelo ato das aves de alisar as penas com um bico. Então vamos conhecer o esqueleto das nossas aves atuais? O esqueleto axial compreende estritamente a coluna vertebral, costelas e o externo, mas a pelve pode ser incluída por estar firmemente fixada ao sinsacro, formado pela fusão das vértebras lombares, sacrais e caudal. O número de vértebras cervicais varia com o comprimento do pescoço. As aves pequenas podem ter somente 8, enquanto o cisne possui até 25. 5 ou 6 pares de costelas conectam o externo às vértebras torácicas. Cada costela completa consiste em uma parte dorsal e uma ventral, que se unem em uma articulação cartilaginosa. Esses processos fornecem inserção a músculos e ligamentos e reforçam a parede torácica. Muitas aves são mesmo capazes de virar quase completamente a cabeça, compensando assim a falta de mobilidade dos olhos, mais ou menos fixos nas órbitas. As vértebras do dorso e do lombo tendem a perder a mobilidade e formar um sistema rígido, podendo inclusive assoldarem-se umas às outras. O crânio é formado por ossos completamente soldados e não possui, ao contrário dos mamíferos, nenhuma parte mastigadora. Os dentes, desaparecidos no princípio da evolução, deram lugar ao bico, que é formado por suas bainhas córneas. O bico
é um elemento essencial nas aves, pois este é usado como uma mão para agarrar e manusear objetos. É também com o bico que as aves se comunicam, constroem os seus ninhos, capturam suas presas, alimentam as suas crias e a defendem. De todo o esqueleto, a cintura torácica e o externo foram as partes que sofreram mais modificações para uma maior eficiência e aptidão para o voo. A caixa torácica é bastante sólida e os segmentos das costelas que se articulam com externos estão ossificados de modo a permitir uma melhor sustentação dos órgãos torácicos quando o animal está em pleno voo. Na cintura escapular, que se insere no externo, encontram-se as asas, formadas principalmente pelo braço e pelo antebraço. O húmero é curto e marcado por cristas ósseas que permitem inserções musculares muito fortes. O antebraço, como acontece em todos os vertebrados, é formado pelo cúbito e pelo rádio. E a mão, situada no extremo, funciona como sentido lateral. Os dedos são apenas 3. O polegar, que possui um tamanho extremamente pequeno, e os outros 2 dedos mais desenvolvidos. A proporção e a forma das asas varia muito entre os vários tipos de aves. Os diferentes segmentos nas aves planadoras tendem a aumentar, enquanto que nas aves pequenas, que voam através de batimentos rápidos das asas, tendem a diminuir. Uma característica importante na ossatura dos galináceos é a pneumatização dos ossos por sacos aéreos, que são extensões dos pulmões. Os sacos aéreos são principalmente encontrados na cavidade corporal, onde se misturam com as vísceras. Contudo, os sacos estendem para os forames de ossos vizinhos, o que faz com que boa parte do esqueleto seja preenchida por ar. O processo é mais avançado nas aves que são melhores voadoras, as quais adquirem um esqueleto maior e mais forte, sem ser consequentemente pesado. Agora, após identificar a estrutura interna da galinha, vamos estudar os aparelhos vitais e entender a importância de cada um. Vamos começar pelo aparelho digestivo. O trato gastrointestinal das aves é curto quando comparado a outras espécies, proporcionando uma das características que auxiliam na diminuição do peso corporal. É constituído pela cavidade bucal, esôfago, proventrículo, ventrículo, intestino delgado, intestino grosso e glândulas anexas, como fígado e pâncreas. Como já mencionado, o bico é queratinizado e adaptado ao tipo de alimentação de cada espécie. As aves não possuem dentes, a língua possui uma mobilidade restrita, apresentando papilas táteis e gustativas. Não existe palato mole. O bico tem função de apreensão, escolha e ingestão do alimento. A cavidade bucal compreende o bico, a língua, as glândulas salivares e a faringe. O formato do bico irá depender do tipo de alimentação dos animais. O esôfago é um tubo relativamente longo por onde passa o alimento. Possui glândulas mucosas para lubrificar os mesmos. O proventrículo é responsável pela digestão enzimática. Está localizado entre o esôfago inferior e a moela. Possui função de secretar enzimas e ácido clorídrico. O papo separa o esôfago em porções superior e inferior. O papo é considerado na ave um reservatório de alimento. O quimo é o nome dado ao alimento quando chega ao intestino, depois de passar pelo estômago. A moela é o estômago muscular responsável pela trituração e maceração do alimento. O intestino delgado é composto pelo duodeno, jejúnio e íleo. É a porção mais longa do sistema digestivo e tem a função de realizar a digestão final do alimento e absorção dos nutrientes. O pâncreas é uma glândula com função endócrina e exócrina, ligada ao sistema digestivo.
Ele lança no duodeno um fluido alcalino rico em enzimas proteolíticas, aminolíticas e lipolíticas, importantes para a neutralização do quimo ácido que penetra no duodeno. O fígado é um órgão que possui funções vitais no processo de digestão e absorção. A bile é sintetizada no fígado, armazenada na vesícula biliar, chegando ao duodeno pelo ducto biliar. A bile irá facilitar a absorção de gorduras e a digestão dos carboidratos. O intestino grosso é um tubo curto, presente na última seção do trato digestivo e é dividido em secos, cólon e reto ou cloaca. Já no final, temos a cloaca, estrutura dilatada e em forma de bolsa, comum aos aparelhos digestivo, urinário e reprodutor. Agora, vamos estudar um pouco sobre o aparelho respiratório, suas funções e características. O aparelho respiratório é utilizado pelas aves para a vocalização e termorregulação, além das trocas gasosas. O sistema respiratório difere consideravelmente daquele dos mamíferos. Em particular, os pulmões são pequenos, submetidos a pequenas mudanças de volume durante a respiração e expandidos pelos sacos aéreos, os quais não participam das trocas gasosas, mas agem como foles, efetuando o fluxo de ar. A separação da ventilação e das trocas gasosas permite o fluxo contínuo de ar, ao contrário do entra e sai, do fluxo aéreo dos mamíferos. Isso explica como as aves são capazes de extrair até 10 vezes mais oxigênio do ar do que fazem os mamíferos. As diferenças no modo de respirar estão igualmente relacionadas à ausência de diafragma muscular. Seu lugar é ocupado por um septo horizontal passivo que meramente mantém as vísceras em seus lugares. Os pulmões apresentam coloração rosada e são responsáveis pela troca de oxigênio do ar por dióxido de carbono do sangue. Não ocorre a expansão ou contração do pulmão nas aves durante a respiração. Os sacos aéreos são em número de 4 pares e estão situados na cavidade torácica. As funções dos sacos aéreos são a de tornar as aves mais leves para o voo, diminuir a fricção entre os músculos em movimento, auxiliar na respiração e permite que o corpo da ave fique em equilíbrio durante o voo. Além disso, ajuda a manter a temperatura corporal pela difusão do vapor e da água pelos pulmões. Agora, vamos conhecer como funciona o aparelho reprodutor das aves. O aparelho reprodutor do macho consiste em um par de testículos, epidídimos e ductos diferentes em um único falo, que em algumas espécies, incluindo os frangos, patos e avestruzes, é um órgão copulatório. Os testículos estão localizados na cavidade abdominal, comumente de cor amarela e forma elipsoide. Possuem a função de produção dos espermatozoides. Já o epidídimo conduz o espermatozoide até um ósteo na cloaca. Devido ao pouco desenvolvimento do epidídimo, os testículos servem como reservatórios de sêmen. Os ductos diferentes funcionam como depósito de espermatozoide e terminam em uma pequena papila na cloaca. Nas fêmeas, o aparelho reprodutor é formado por uma glândula secretora de gema, ovário, e um órgão excretor, o oviduto. O magno secreta o albúmen denso, também conhecido como clara do ovo. No istmo, ocorre a formação da casca do ovo. E no útero, ele secreta o albúmen fluido da casca e pigmentos da casca. Na vagina, o ovo recebe a cutícula para proteção contra as bactérias. O oviduto representa todo o trato genital e estende-se do ovário à cloaca. Ele conduz o ovo fertilizado até a cloaca, fornece proteção para o embrião em desenvolvimento e conduz o espermatozoide ao ovo para imediata fertilização. O aparelho urinário das aves é formado basicamente pelos 2 rins, que estão localizados logo abaixo dos pulmões. Um único uréter conecta cada rim com a cloaca.
A urina das aves é composta principalmente por ácido úrico, que é o produto final do metabolismo de proteínas, o qual é misturado com as fezes na cloaca e evacuado em gotas na forma de um material pastoso de coloração branca. Aos rins cabe a função de manter o equilíbrio osmótico do organismo, ou seja, são os rins que controlam a quantidade de água presente no organismo. Uma particularidade das aves é que elas não possuem bexiga. Os produtos finais do metabolismo são armazenados nos rins, passa pelos uréteres diretamente para a cloaca. A urina é pastosa e eliminada junto com as fezes. O sistema nervoso das galinhas é bastante desenvolvido, apresentando excelente visão, audição e tato, porém com pouco olfato e capacidade gustativa. O cérebro é pequeno, ligeiramente maior do que os glóbulos oculares. Os bulbos olfatórios ficam encravados entre as grandes órbitas. Os hemisférios são pequenos e relativamente lisos quando comparados aos dos mamíferos. Os hemisférios direito e esquerdo são separados por uma fissura medial e se distanciam do cerebelo por uma fissura transversa. O cerebelo é relativamente grande. Consiste num corpo central com pequenos apêndices laterais. A medula espial é um corpo gelatinoso, rico em glicogênio, na superfície dorsal da dilatação lombosacral. O bulbo do olho preenche quase totalmente a órbita, deixando pouco espaço para movimento. Entretanto, o pescoço longo e as móveis articulações compensam isso. A íris das aves é amarelo acastanhada, mas se torna levemente descorada durante o período de postura. Envolve uma pupila redonda, que pode mudar de tamanho rapidamente por meio da ação dos músculos estriados do esfíncter e do dilatador. Mesmo assim, a íris das aves não responde muito bem à luz. O sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas, os hormônios que essas produzem e os tecidos alvos, onde os hormônios atuam. As glândulas endócrinas controlam principalmente a reprodução, o metabolismo, o desenvolvimento embrionário, o crescimento e a osmorregulação e a digestão. As principais glândulas do sistema endócrino são a pituitária, a timo, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, o ovário e os testículos, que também fazem parte desse sistema. Então vamos conhecer a função de cada uma dessas glândulas? A glândula hipófise, também conhecida como pituitária, está localizada na base do cérebro. Tem a função de segregar o hormônio do crescimento da ave e a ruptura do folículo durante a ovulação. A tireoide, ela está localizada na base do pescoço. Produz, armazena e libera hormônios responsáveis pela manutenção das taxas metabólicas, crescimento e reprodução. O crescimento e o desenvolvimento normais dependem desses níveis normais de hormônios produzidos pela tireoide. A paratireoide é uma glândula que secreta o paratormônio, responsável por manter o metabolismo de cálcio e fósforo no sangue. Principalmente importante nas galinhas poedeiras, devido à qualidade da casca dos ovos. Está localizada na região da garganta, abaixo da tireoide. O pâncreas, ou as suprarrenais, ficam acima dos rins e segregam o hormônio adrenalina, responsável pelo metabolismo dos carboidratos. Estimulam o sistema nervoso simpático e os batimentos do coração. Os testículos têm a função de produzir os hormônios responsáveis pelo aparecimento das características do macho, como a crista e a barbela. Já os ovários segregam o hormônio sexual feminino, o estrogênio. O sistema muscular das aves é um sistema notavelmente desenvolvido, particularmente na região peitoral, onde se inserem as fortes massas musculares que movem as asas. Os músculos peitorais promovem o movimento das asas durante o voo. São mais de 50
e representam mais de 20% do peso corporal. O músculo peitoral superficial tem origem na quilha e clavícula e se insere na superfície do úmero. Sua contração resulta na batida da asa. A palpação dos músculos do peito pode proporcionar uma avaliação do estado geral de saúde do animal. É utilizado também para aplicação de injeção intramuscular, com o devido cuidado para não penetrar a cavidade corporal. A porção cranial, ou seja, a parte de cima dos músculos peitorais, deve ser evitada para esse procedimento, pois neste local há passagem de vasos que, ao serem perfurados, podem levar à hemorragia e à morte do animal. Nas últimas décadas, o melhoramento genético praticado nas linhagens de frango de corte levou a um progresso espetacular de produção de carne. Os frangos comerciais de hoje são híbridos produzidos por meio de cruzamento entre linhagens intensivamente selecionadas para velocidade de crescimento, eficiência alimentar, rendimento da carne, peso corporal e conformação da carcaça, baixo teor de gordura abdominal, entre outras características. Um frango de corte que levava 120 dias para atingir 1,5 kg em 1920, no ano de 1980 já levava 44 dias e em 1998 apenas 33 dias para atingir o mesmo peso. Nos dias atuais, o desempenho esperado dos híbridos de frango de corte é de peso médio aos 42 dias de 2,4 kg. Agora, vamos falar um pouco sobre os sistemas de produção mais utilizados, equipamentos e instalações utilizadas na criação de aves. A avicultura não se diferencia de outros tipos de exploração no que se diz a respeito dos sistemas de produção. São eles o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. Vejamos algumas características de cada um desses sistemas de produção. O sistema extensivo é um sistema de produção onde as aves são criadas soltas e alimentadas em regime de pastejo ou pelo fornecimento de capim verde picado. Esse sistema tem como principal objetivo o aproveitamento dos espaços ociosos dentro da propriedade, além de obtenção de carne e ovos de boa qualidade para o consumo familiar. A comercialização do excedente da produção a preços maiores do que os produtos industriais, a diversificação das atividades na propriedade rural e a produção e comercialização de pintinhos de raça. Dentro do conceito caipira, o sistema extensivo é o que oferece as melhores condições para se criar as aves, pois as aves podem ficar completamente soltas a pasto. Além disso, pode-se dispor de galpões para abrigá-las à noite, sendo essa uma medida de maior controle sobre as aves, por oferecer abrigo da chuva e de predadores, principalmente nos primeiros dias de vida. Nesse sistema, em geral, as aves de ambos os sexos podem ser criadas soltas em grupo. O sistema semi-intensivo requer maiores recursos em insumos e de manejo, como programas de vacinação, ração balanceada, piquetes, poleiros, entre outros, pois é voltado à obtenção de lucros. Além disso, é necessário um galpão para que as aves possam se abrigar. A fim de reduzir os custos, o pecuarista pode utilizar na construção do galpão restos e sobras de materiais já existentes na propriedade. Esse sistema é o mais indicado para a criação de frangos e galinhas caipiras e sua principal característica é a mescla da criação em galpão com a criação à solta, utilizando para isso os piquetes. O manejo de criação nesse sistema é mais sofisticado, com a utilização de programas de vacinações, rações balanceadas, piquetes e gaiolas para pastejo. Na incubação são utilizados métodos artificiais, incubadoras, para a chocagem dos ovos. Já o sistema intensivo
esse sistema se assemelha muito com a criação industrial, onde se deve fornecer as condições necessárias para o desenvolvimento das aves. Nele, as aves são criadas em galpões por todo o ciclo de produção, ou seja, em confinamento total, desde um dia de vida até o dia do abate. Por isso, é essencial que o lote seja mantido saudável e a cama sempre em condições adequadas, sempre seca e na altura ideal, utilizando sempre material apropriado. Deve-se evitar introduzir uma densidade maior do que a capacidade recomendada para o galpão. Equipamentos como bebedouros, comedouros e ventiladores devem ser em número suficiente para atender às necessidades ideais de manejo. Deve-se realizar o controle de pragas e de doenças, bem como um programa de vacinação. Essas são medidas que garantem uma boa produtividade nesse tipo de sistema e de criação. A avicultura de corte regional contempla os 3 modelos de exploração existentes no Brasil. São eles o sistema de integração, o sistema cooperativo e o sistema independente. Vamos falar um pouco sobre as características de cada um. Sobre o sistema de integração, ele apresenta algumas características diferenciais de acordo com a integradora. Tradicionalmente, a integradora dispõe de frigorífico e fábrica de rações, fornecendo os insumos e assistência técnica aos produtores integrados, que produzem suas próprias áreas e entregam a produção à empresa integradora. Em outros casos, a empresa aluga os galpões de sua propriedade a pequenos produtores, recebendo por isso. Então, com o alojamento dos pintinhos, surge a relação integração. Para o integrador, esse sistema reduz problemas trabalhistas e aumenta a responsabilidade dos produtores com o processo produtivo. O criador entra no negócio com todo o resto, a mão de obra, cama, água, equipamentos, instalações e aquecimento. Já o sistema independente, não existe a presença de uma empresa maior, como no caso do sistema integrado. Nesse sistema, o avicultor é o único responsável pelo processo de produção dos frangos, de forma que toda e qualquer decisão é de cunho pessoal. Por esses outros motivos, esse sistema é considerado arriscado por muitos produtores avícolas. Isso porque o avicultor decide sozinho todas as questões que envolvem a produção, arcando com os lucros e possíveis prejuízos. O sistema cooperativo ou verticalizado, o sistema em que o avicultor participa das decisões e da organização, correndo todos os riscos que isso implica. Na maioria das vezes, o sistema cooperativo é responsável por produzir os pintos em rações que serão consumidos dentro do próprio sistema. Todas as despesas do sistema são divididas proporcionalmente entre o total de frangos produzidos pelo cooperado. Ou seja, são várias fases de produção que estão inseridas em uma mesma empresa. Por exemplo, a criação de pintinhos, abate e comercialização. Agora, em nossa aula, vamos falar sobre as instalações avícolas e suas principais características. As instalações devem fornecer às aves um ambiente limpo e protegido, onde possam manifestar todo o seu potencial genético em uma área confortável. E alguns cuidados devem ser observados ao se definir a escolha desse local e a construção dessas instalações. A ave de produção exige um meio em que se habita, condições precisas de ambiente, tais como temperatura, umidade, pressão, luminosidade, o nível sonoro, conteúdo de oxigênio, anidrido de carbono e nitrogênio. Cada indivíduo tem específicos poderes de adaptação que lhe permite, até certo limite, de adversidade, sobreviver quando alguma daquelas variáveis se modifica. Esses parâmetros dependem de diversos fatores, tais como aclimatação da ave, idade e sexo. Mas para que não ocorra prejuízo na sua performance,
sempre é possível estabelecer limites ótimos, dentro dos quais a espécie se desenvolve em sua plenitude. Dentre os fatores ambientais estão os térmicos, representados por temperatura, umidade, radiação térmica e movimentação do ar. São aqueles que afetam mais diretamente a ave, pois compromete sua função vital mais importante, que é a manutenção da própria homeotermia. E esses fatores devem ser considerados no momento da construção das instalações, como o galpão, também chamado de aviários para frangos, seja para corte ou postura. O galpão deve ser construído em local alto, ventilado, seco, afastado das rodovias, povoamento e dos setores industriais. Deve ser construído no sentido leste-oeste, de onde o sol nasce para onde o sol se põe. Dessa forma, o sol não bate diretamente nas árvores. Deve possuir rede elétrica e água de qualidade e quantidade suficiente para estoque de consumo no mínimo de 3 dias. O galpão das poedeiras, na fase inicial da vida dos animais, a criação pode ser realizada em um sistema de piso, com cama apropriada ou em gaiolas. A recria é realizada em gaiolas na maioria das vezes. O galpão deve ser construído de madeira, alvenaria ou estrutura metálica. A largura do galpão varia de 8 a 12 metros e o pé direito deve ser de altura mínima de 2,80 metros. No galpão para os frangos de corte, a largura de 12 metros é a mais econômica e o comprimento de 100 metros corresponde ao equilíbrio zootécnico e econômico. Recomenda-se um beiral de 1,5 m a 2,5 metros. A telha de cerâmica é o melhor tipo de telhado para avicultura em climas quentes, por ser de grande resistência térmica. Os galpões mais modernos são do tipo túnel, que com o fechamento das cortinas laterais e com o uso dos ventiladores, permite que a massa de ar percorra mais uniformemente todo o interior do galpão. Além das características construtivas do galpão, devemos verificar os tipos de equipamento, principalmente bebedouro, comedouro, e o número desses e a posição em relação às aves. O tipo e a disponibilidade no número adequado desses equipamentos está relacionada diretamente ao consumo de ração e água, o que, no caso da falta desses, poderia ocasionar um menor consumo de ração e, consequentemente, de nutrientes, que resultaria num desempenho inferior ao que as aves poderiam ter. Vejamos algum desses equipamentos. Os círculos de proteção são feitos com eucatex. Eles têm diâmetro em torno de 3,5 metros e cerca de 60 centímetros de altura. O objetivo é manter as aves juntas, agrupadas em um ambiente adequado. Cada círculo comporta cerca de 500 pintinhos. No interior desse círculo são colocados 5 bebedouros e 5 comedouros. No centro, deve ser colocada uma fonte de aquecimento, denominada campânula, que pode ser elétrica ou a gás de cozinha. Ela aquece cerca de 500 pintinhos, variando conforme a temperatura local e a estação do ano. É válido acrescentar que a temperatura ambiente é sempre muito fria para os pintinhos recém-nascidos, qualquer que seja a latitude do território nacional. Depois desse período inicial, que dura no máximo 21 dias, os equipamentos a serem utilizados serão apenas os bebedouros e os comedouros. Os bebedouros. Nos primeiros dias de vida, são utilizados bebedouros iniciais ou de pressão, que são utilizados nos círculos de proteção e são substituídos gradualmente pelos bebedouros definitivos ou pendulares. Devem ficar erguidos a fim de obrigar a ave a levantar para se alimentar. Assim, elas não ficam o tempo todo deitadas, o que prejudicaria a parte mais nobre de sua carcaça, que é o peito.
Os bebedouros das fotos são do tipo automático e pendular. Conforme a ave vai bebendo, ele vai enchendo. Porém, isso não quer dizer que eles não precisam ser limpos diariamente. Na figura direita, pode-se perceber que o bebedouro vai ficando sujo com o tempo. O bebedouro também pode ser do tipo manual, mas esse tipo de bebedouro está caindo em desuso porque demanda muita mão de obra e as aves acabam ficando com sede. A ave com sede não se alimenta bem e deixa de ganhar peso. O bebedouro manual é ainda utilizado somente para a fase inicial de criação. Os comedouros também podem ser automáticos ou manuais. No slide, as duas fotos da esquerda são um exemplo de comedouro manual. O integrado enche o tubo e ele vai descendo aos poucos conforme a ave vai comendo, mas precisa ser enchido várias vezes por dia. Do lado direito, um exemplo de comedouro automático. A máquina vai enchendo os pratinhos conforme os animais vão comendo. Para as aves em crescimento e terminação, a instalação dos ventiladores melhora muito o ambiente, importantes na renovação do ar e no controle da temperatura. São equipamentos utilizados somente em sistema de criação intensivo, principalmente em densidades mais altas de alojamento. Auxiliam na remoção da umidade e poeira. São necessários principalmente em regiões de clima quente e úmido. Necessitamos também, em nossos galpões, de uma cama de qualidade para os animais. Uma boa cama deve ter a capacidade de absorver a umidade, estar livre de fungos e substâncias tóxicas, ser macia e compreensível, ser aproveitado como subproduto, como adubo, alimentação de outros animais, etc. E ser de baixo custo e fácil aquisição. A cama tem como objetivo principal servir de leito aos animais. Ela merece atenção especial, pois interfere nas condições sanitárias e no desempenho do lote. Deve possuir boa capacidade de absorção e liberação de umidade, ter baixa condutividade térmica, além de fornecer conforto aos animais. Deve ser colocada no galpão, cobrindo todo o chão, de maneira uniforme e com a altura entre 5 a 10 centímetros. Essa altura varia em função do número de aves por metro quadrado. Para ser considerada uma cama de boa qualidade, a cama deve estar ausente de materiais estranhos, com partículas homogêneas e não apresentar empastamento. Para isso, basta escolher um material adequado, tomar cuidados com locais úmidos, principalmente perto de bebedouros. E para que se mantenha seca e fofa, é necessário muitas vezes revolver a cama ou substituir as partes molhadas. Os principais materiais utilizados para a construção dessa cama são a maravalha, que é a serragem, o sabugo de milho triturado, a casca de arroz, entre outros. Um equipamento muito utilizado e importante são as cortinas. Seu manejo deve ser refinado de modo a proporcionar o melhor conforto térmico das aves. Pode ser de cor amarela ou azul. Geralmente o material utilizado dessas cortinas é o polietileno. No inverno, além do uso e manejo das cortinas externas, deve ser instalado cortinas internas para o melhor controle da temperatura. O manejo das cortinas deve estar associado ao das campânulas, para o controle da temperatura ambiente e sua manutenção nos valores da zona de conforto de cada categoria da ave. Deve sempre observar o manual de linhagem escolhida e observar diariamente o comportamento dos animais. Essas cortinas devem sempre ficar presas na parte de baixo do aviário, sendo o sentido correto de utilização o de baixo para cima. Nos primeiros 7 a 10 dias de vida das aves, recomenda-se que as cortinas fiquem levantadas.
De 8 a 14 dias, é recomendado manejar a cortina para propiciar gradativamente a ventilação interna no galpão, abaixando-as nos dias mais quentes. Nunca baixá-las de uma vez só, para evitar mudanças bruscas de temperatura e a excessiva incidência de sol no interior do galpão. De 14 a 21 dias de vida, as cortinas deverão permitir a troca constante de ar, contudo sem formar correntes. Em caso de vento, abrir a parte superior do lado em que não está ventando. Se o galpão estiver abafado ou com um cheiro forte de amônia, deve-se abaixá-la, de preferência do lado contrário da corrente do vento. Quando houver necessidade de revolver a cama, as cortinas devem ser abertas para evitar o excesso de poeira e gases no interior do aviário. Nas idades menos críticas de criação, após o empenamento das aves, deve-se levantá-las somente nas horas mais frescas, ou durante chuvas ou ventanias. É importante ter uma balança, ferramenta útil para o acompanhamento do peso das aves e pesagem da ração. E um termômetro higômetro, aparelho utilizado para aferição da temperatura e umidade do ar. Auxilia na conduta do uso dos ventiladores, nebulizadores e cortinas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e anotado suas dúvidas. Estamos esperando para que sejam postadas nos fóruns, onde vamos discutir a cada uma delas. E até a próxima.